Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Vamos lá. Então, é o seguinte, como eu estava falando, analisando lá o bordado, né, a gente consegue. Primeiro, agora vamos esquecer o bordado e vamos analisar a programação, para tentar entender por que o bordado ficou ruim. E aqui a gente já encontra respostas só de olhar a programação. O cliente falou o que para você, para a senhora? Que gostou da aplicação dessa gravura na lateral, porque ficou incompleto, certo? Então, se na programação ele está incompleto, a gravura do enchimento de motivo, não tem como no bordado ele ficar certo. Tá? Então, aqui você precisa refazer esse enchimento de motivo. Eu não consigo editar esse arquivo, porque ele é um arquivo já na linguagem máquina, né? Ele já vem convertido em objetos para serem realizados o bordado, a costura do bordado lá na máquina. Então, ele perde todas as propriedades de edição da programação, bem como tipo de ponto, o que seria num arquivo do Wilcom, que seria simples eu alterar aqui o próprio motivo para a gente começar a melhorar o desenho, eu já não consigo porque é um arquivo na linguagem de máquina. E arquivo de linguagem de máquina, por sua vez, eu não tenho tantas possibilidades para fazer edições assim. Então, o que dá para fazer aqui é fazer uma cruz nova, tá? E aí eu vou fazer só para a gente ter um primeiro norte, né? Eu vou fazer aqui um retângulo, tá? Vou fazer um retângulo, vou duplicar esse retângulo, vou até colocar de outras cores aqui embaixo, né? Aqui é como se eu estivesse refazendo o bordado, não estou editando, tá? Estou simplesmente fazendo essas etapas de novo, justamente para eu te dar um caminho, né? Sim. E aqui, como eu estou refazendo, eu estou duplicando, criei uma cruz na mão, dupliquei os objetos, e agora eu vou transformar esses dois objetos em um objeto só. Como? Através dessa ferramenta aqui de solda, né? Então, eu vou soldar. E aí, dessa forma, eu garanto que eu tenho um objeto perfeito, ou seja, a mesma largura que eu tenho aqui embaixo, mesma altura que eu tenho aqui, o alinhamento está perfeito, porque eu simplesmente fiz um objeto, dupliquei, rotacionei um entre o outro, e agora eu tenho um perfeito alinhamento entre os dois, é exatamente uma cruz nova, tá? Agora vamos falar do enchimento, tá? O tatame é tranquilo, né? O tatame, se você mudar aqui o ponto para tatame, você vai ter aquela mesma aplicação que você desenhou lá. Se você quiser, a gente pode até manter ele aqui. Vamos colocar 0 graus para ficar retinho, né? E aí nós teríamos essa primeira proposta, que seria a proposta da cruz em si, né? Do preenchimento da cruz, como a gente já bem observou ali naquela primeira cor ali, ó, que é aquele tom de rosa, tá vendo? É o tom de rosa. Verde representaria o tom de rosa. Agora, para trabalhar, eu vou até colocar do lado aqui também, deixar aqui do lado mesmo. E agora vamos trabalhar aqui o enchimento de motivo, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar esse objeto aqui, como eu já tenho ele formatado, eu vou dar um Ctrl D, tá? E eu vou colocar laranja para ficar mais fácil a identificação na tela, tá? E agora eu tenho que mudar a propriedade do ponto. Então, em vez de trabalhar com tatame, você vai trabalhar aqui com um enchimento de motivo. Então, a gente vem aqui na aba de enchimento e a gente vai colocar esse cara aqui, ó, enchimento de motivo. A gravura, a gente tem dezenas, centenas de formatos aqui, né? Vou usar uma aqui que vai dar. Perceber que ele está cortado nas laterais? É uma situação bem semelhante àquela que você está vivendo lá no seu desenho. Ou seja, o motivo, ele está sendo cortado, ele está sendo interrompido, porque não tinha largura suficiente para fazer o objeto, que a gente chama de motivo, inteiro. Logo, ele cortou, né? É exatamente essa representação que a gente encontrou lá. Tanto é que, como está do lado aqui, ó, a gente pode perceber aqui, ó, que é o que está acontecendo aqui, tá vendo? Esse aqui é a gravura. Como aqui a gente não teve espaço suficiente para fazer a gravura inteira, ele cortou, que é exatamente o que a gente está vivendo aqui. Tá? Se eu procurasse, acharíamos esse camarada aqui, mas eu quero trabalhar com losango, porque visualmente para você entender fica até melhor. Tá? E aí o que a gente vai fazer aqui, que é o que você vai fazer no seu arquivo. Tá? Você vai pegar aqui o enchimento de motivo, ou seja, a propriedade, ou seja, o ponto qual está aplicado o ponto de enchimento de motivo, você vai alterar algumas propriedades, que são essas aqui, ó. Se você olhar, tem aqui o tamanho X e tem o tamanho Y. O tamanho X, ele se refere à largura do desenho do motivo. Então, como está 4,6, ele está grande. Ele está grande para poder ocupar esse espaço aqui. Logo, ele não está cabendo dentro da largura dessa coluna.
Quer ver? Eu vou medir aqui para ficar mais claro o entendimento. Ó, matematicamente falando, vai ficar mais fácil para explicar. Eu tenho uma distância aqui, ó, de tatame dentro da cruz, né, de 6,7. 6,7 centímetros, né? Uhum. 6,7 centímetros. Beleza. Para caber esse objeto aqui, eu tenho que ter, são dois, né? Eu quero que caibam dois. Então, eu tenho que ter 6,7 dividido por 2. Vai dar 3,1, né? Então, vamos colocar 3,1 para a gente ver se cabe. Ó, começou a mudar de figura. Já coube, tá vendo? Ficou menor, obviamente, o tamanho do motivo, mas ele coube. Coube até mais um pouquinho do que 2, tá vendo? Justamente. Ele ficou um pouquinho mais... Um pouquinho mais. ele teve um incrementozinho ali, que aí você pode estar ajustando, 3,2. Então, você pode fazer pequenos ajustes para que você tenha... Peraí, na verdade é o de cima, né? 3,3. Você pode ir ajustando, ó, ponto a ponto, tá? 3,35. Ó, você vai ter uma proposta um pouco diferente. É claro, aqui você quase que não vai ter uma liberdade para modificar manualmente, né? Por quê? Porque você tem todo um padrão aqui de tamanho. Tá, mas você pode mudar tudo. Ah, gente, se eu quero mudar aqui o espaçamento da coluna, então você vai poder botar 3,40. Ó, comecei a movimentar entre eles, tá vendo? Ctrl Z. Ó, aqui eu mexi no tamanho, que é o tamanho X, que é a largura de cada conta dessa, de cada enchimento de motivo desse, cada motivo, né, que é o objeto. Se eu quiser movimentar o espaçamento, eu vou colocar 3,4 e ele vai movimentar o espaço entre eles. Ó, já começou a posicionar melhor. Para mim, tá perfeito. Tá vendo? Coube losango aqui na horizontal, coube losango. Com exceção aqui. Aqui não tá perfeito. Por quê? Como eu disse, eu movimentei, eu trabalhei a largura do motivo, que é 3,35. Só que a altura eu mantive, então ele está proporcional, ficou com 3,6. Se eu quiser manter a mesma altura que eu coloquei na largura, já que a largura deu certo, e coube 2 motivos inteiros, o que eu vou fazer? Eu vou desbloquear isso aqui, ó, porque ele está bloqueado. Enquanto ele estiver bloqueado, quando você altera um, o outro sobe proporcionalmente, tá vendo? Quando eu diminuo o de cima, o de baixo diminui também. Para você destravar isso, você clica nesse botãozinho aqui. Nesse cadeado, ele vai, tá vendo? Ele está destravado, o cadeado. E agora ele vai permitir que você faça a alteração dos valores individualmente. Então, eu posso vir aqui e colocar 3,35 na altura. E aí eu vou estar alterando a largura e alterando a altura. De modo que, de novo, ele vai refazer toda a aplicação. E aí também você pode também trabalhar no espaçamento. Se o espaçamento da coluna eu tinha trabalhado com 3,40, que é na horizontal, o espaçamento da carreira, que é na vertical, também pode ser alterado para 3,40. Tá? Ah, mas não foi suficiente. Como a altura é diferente, você pode trabalhar valores maiores aqui. Ó, já começou a mudar. E você pode diminuir também aqui em cima, então 3,25. E aí você vai fazendo pequenos ajustes, ó, até você encontrar o padrão que mais te atenda, né? Visualmente falando. E são, assim, são variáveis pequenininhas, são valores bem pequenininhos. Tá vendo? Aqui eu coloquei o espaçamento 3,40, ele ficou com 2 carreiras de motivo na vertical, aqui perfeitinho, e aqui no horizontal ele também ficou com 2 carreiras aqui de motivos. Na verdade, aqui... Você destravou o cadeado, né? Quando eu destravei o cadeadinho, ele permitiu que eu fizesse alteração no tamanho do motivo de maneira separada. Então, largura é uma coisa, altura é outra, de modo que eles são independentes. Então, eu posso subir esse aqui, ó, que o de cima manteve, ou eu posso alterar o de cima, de modo que o tamanho Y ficou parado. Então, é o primeiro passo aí para você conseguir fazer essas alterações, ir executando esses ajustezinhos de tamanho X, tamanho Y, espaçamento, que é o espaço entre as colunas, né? E aqui o espaço entre carreira, que é o espaço na vertical, entre as linhas. É como se aqui fosse o espaço entre as linhas, né? E aqui o espaço entre as colunas, na horizontal. Aqui na vertical e aqui na horizontal, tá? E aí, já melhorou, tá vendo? E aí, claro, lá, aqui eu estou fazendo com um determinado motivo. Só que se eu trocar o motivo, ele vai despadronizar, ele vai descalibrar. Por quê? Porque os parâmetros aqui, ó, ele vai herdar da configuração original do software, né? Do próprio Wilcom. Então, vai alterar? Vai perder. Aí eu teria que calibrar de acordo, você vai precisar calibrar os ajustes dos pontos, do motivo, para ficar bonitinho,
individualmente. Então, para cada motivo que você escolher aqui em cima, por isso que a ideia é, primeiro escolha certinho o motivo que você quer, e depois você vai ajustando essas propriedades, de modo que você consiga esse aspecto aqui. Só que, claro, mudou, ele vai perder, porque o tamanho do objeto é diferente, tá vendo? Ele mudou, 6, 6, 6. Claro, você pode tentar imprimir as mesmas alterações que você fez aqui nesse losango, por exemplo, ó, 3.35, 3.25, 3.40, 3.25. Ah, eu quero representar exatamente essas mesmas configurações, por exemplo, no coraçãozinho. Beleza, então você vem aqui e altera. 3.35, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Mas você vai testar. 3.25, aqui, sei lá, 3.40, e aqui 3.35, 3.40 também. Ó, não coube, tá vendo? Já não ficou apropriado, não ficou adequado. Tudo bem que pode ser que eu tenha fugido algum dos parâmetros que eu anotei anteriormente, mas não vai ter jeito, ele não vai ser padrão para todo mundo, você vai ter que ajustar individualmente. Então, para cada objeto, para cada tipo de motivo, você vai precisar ajustar individualmente, de modo que eles têm cada um a sua particularidade. Mas voltando aqui, ó, a gente conseguiu encontrar um bom ponto de partida para esse camarada, que seria isso daqui, você vai conseguir fazer com que eles respeitem aqui a largura do tatamezinho da cruz, né? Que é o que está faltando aqui para ficar legal, é isso. Tá? E isso já vai melhorar a qualidade absurdamente. Né? Vai melhorar. Não ficou melhor? Nossa, ficou ótimo. Mas assim, é trabalho cirúrgico, tá? É aí mesmo, Maria do Carmo, ajustando milímetrozinho aqui de largura. Por que que você não está desenhando? Você está pegando um padrão de textura, que é um preenchimento, e fazendo com que os objetos fiquem em harmonia com uma base, que é esse objeto que, no caso aqui, está em verde, representando a estrutura da nossa cruz. Tá? Então, eu estou adaptando, estou fazendo de modo que ele fique harmonicamente preenchendo ali a cruz, que é o tatamezinho verde, tá? Que é o que você fez aqui, branquinho, em cima do rosa, que é a cruz também. Beleza? E para complementar aqui, para melhorar, e claro, eu não apliquei os cuidados necessários ali, mas essa cruz em tatame, ela precisa ter alguns cuidadozinhos, que são os básicos, né? Ponto de suporte, pode colocar um tatame duplo, que vai bordar direto no tecido, pode colocar um tatame duplo para travar mesmo o ponto de suporte ali, para não deslocar tanto o tecido. Compensação de repuxo, pode colocar aqui em torno de 0,35, 0,40, para você ter o tecido travado ali, e na sequência ele bordar o enchimento de motivo por cima, igual que possivelmente você já tinha feito aqui, tá? E para finalizar, cuidado com esses aspectos aqui, ó. Tá vendo que aqui, tudo bem, eu não estou com o desenho aqui para poder dizer, tá? Mas eu não acho que o desenho vai pedir essa discrepância entre corpo dos elementos, tá vendo? Aqui ele está muito largo, aqui ele está muito estreito. O que eu segui foi o desenho. Mas o desenho era foto do bordado ou era desenho ilustrado? Foto do bordado. Pois é. Foto do bordado é natural que a interpretação não deve ser seguida ao pé da letra, porque você tem que entender que algum programador já fez. Se for algum programador que não tenha qualidade no que faz, você vai estar reproduzindo algo que já está ruim naturalmente. Então, o ideal é, quando for fazer foto, fazer a programação a partir de uma foto do bordado, você tem que reilustrar, que a gente chama de redesign. Ou seja, refazer a estrutura vetorial, que é fazer a espessura, fazer os desenhos do zero, de modo que você vai criar a sua própria interpretação, vai criar a sua espessura, adequando o desenho para melhorar aquilo que o bordado está ruim, tá? Justamente para a gente ter uma melhor versão daquele bordado, e não uma cópia. A ideia não é fazer uma cópia, a ideia é fazer se baseando, mas de modo que fique com uma qualidade de programação muito melhor até do que o bordado que o seu cliente tem em mãos. Né? Todos os aspectos, espessura dos objetos aqui, o ângulo de ponto, principalmente desses objetos. Tá vendo que aqui está com um ângulo reto, ó. E aqui está. O certo seria ele fazer uma angulação igual você fez nesse. Tá? Então, assim, esses acabamentozinhos é o que vai fazer com que o bordado realmente fique diferenciado e que o seu cliente goste logo no primeiro bater de olho, entendeu? Aqui a gente consegue perceber que essa bolinha ela não está alinhada aqui com a posição certinha dos objetos, mas isso é possivelmente ajustado quando você tem a programação oficial. Aqui eu não consigo ajustar, porque, como eu falei, é um arquivo na linguagem de máquina. E como você tem o arquivo que você programou,
com ele você vai poder fazer os ajustes, não vai precisar redesenhar do zero. É só fazer os ajustes para que você tenha uma melhor distribuição de espessura, né? Assim, para isso, esquece o bordado original e melhora com base no que você está vendo, né? Para você ter uma qualidade de entrega para o cliente, onde a programação vai ficar melhor até do que ele pediu, do que ele tem em mãos. Fazendo isso, o cliente vai ficar bem satisfeito. As recomendações que eu dei nesse vídeo aqui foram baseadas no software Wilcon Embroidery Studio, que na minha opinião é o melhor software de programação de bordados do mundo. E para você assistir mais vídeos como esse aqui e ficar por dentro das melhores práticas sobre bordado computadorizado, basta então você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube é importante também você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like e a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo!